Boa tarde. Eu recebi alguns e-mails a respeito do vídeo anterior que eu fiz. Devo ou não confiar nessa pessoa? Então, eu vou explicar aqui qual a minha técnica a respeito do assunto, tá? Porque algumas pessoas não entenderam, tá? E me escreveram perguntando. A técnica é a seguinte: você faz a sua pergunta, devo ou não confiar nessa pessoa? Tira 3 cartas, tá? 3 cartas. Aí vamos supor, saiu rato, lírio e caixão. Não, você não pode confiar nessa pessoa, né? Muito embora pareça, né? Possa parecer que ela diz a verdade, ela tá mentindo, não pretende cumprir com a palavra. Olha aqui, o rato, ele abre o jogo, né? Rato tem a ver com mentira, e quando o rato entra no lírio, né? São aquelas falsas verdades que a pessoa no final não vai cumprir. Então você não pode confiar nessa pessoa, mas aí é que tá. A pergunta que você fez foi se pode ou não confiar na pessoa. Mas você perguntou em que setor você não pode confiar nela? Não, você não perguntou, né? Vamos supor que essa pessoa seja do seu trabalho, não se trata só do setor profissional. Em que setor dentro da profissão eu não posso confiar nessa pessoa? No setor de relacionamento, no setor da comunicação. Você tem sempre que tirar uma carta para saber em que setor você não pode confiar nela, porque esse devo ou não confiar na pessoa não pode se resumir a você não poder confiar em nada, né, a respeito dela. Aí você tira mais uma carta para saber em que setor você não pode confiar nela. Sai os livros, né? A gente sabe que os livros têm a ver com a comunicação, tem a ver com comunicação escrita e comunicação verbal, né? Bom, já tá aqui o setor em que você não pode confiar nela. Essa é que foi a confusão aí, né? A respeito do que vocês não entenderam. E enviaram os e-mails perguntando. A minha técnica é essa. Eu parto do ponto de vista específico, né? Dos setores. Em que setor você não pode confiar na pessoa? Porque você não pode abrir um jogo, ver que você não pode confiar na pessoa, como no caso aqui, você realmente não pode confiar na pessoa, mas será que eu não posso confiar nessa pessoa pra nada? Para absolutamente nada, em nenhum setor? Não é por aí. Não é por aí. Você tem que ver em que setor você não pode confiar nela. Tem que ver em que setor. Geralmente quando saem essas cartas, naquele período você não pode confiar nessa pessoa. É aconselhável abrir um jogo com a mesma pergunta de 15 em 15 dias. No mínimo de 1 em 1 semana, tá? E no máximo de 15 em 15 dias. Por quê? Porque as pessoas vão mudando, né? Mudando sentimento, pensamento, comportamento, de acordo com as circunstâncias que interferem nas emoções, né? E desencadeiam atitudes nelas. Vão mudando. Se você trabalha num lugar muito dinâmico, né? Ou se você frequenta algum ambiente muito dinâmico, onde as coisas acontecem assim, uma atrás da outra, é claro que as coisas têm a tendência a mudar semanalmente, né? Ninguém vai permanecer, né, com aquele tipo de atitude, de comportamento o tempo todo, né? De acordo com as circunstâncias que vão motivando, influenciando a pessoa, né? Naquela situação ali, ela vai mudando, né? Então, isso é o que eu quis explicar. Foi isso que eu estava explicando no vídeo anterior. Algumas pessoas não entenderam, me enviaram e-mail perguntando, né? Eu espero que eu tenha esclarecido, né? Porque eu fui bem objetiva. Então, na minha técnica de leitura, eu não paro por aqui. Eu não paro por aqui porque eu sou muito detalhista. Se me abre um jogo com isso aqui, eu quero saber
onde é que eu não posso confiar naquela pessoa durante aquele período, né? Passou uma semana ou 15 dias no máximo, eu volto a fazer a mesma pergunta. Posso confiar nessa pessoa agora, nesse momento? Aí eu vou ver que cartas saíram lá, para saber se ela continua vibrando, né? Aquele mesmo arquétipo, se aquela situação continua influenciando ela de alguma forma a meu respeito ou não. Essa é a minha técnica para saber se eu posso ou não confiar numa pessoa, tá? É a minha técnica. Agora, tem gente, aliás, a maioria, muito acostumada a jogar só com essas lâminas ou com métodos assim, em que ninguém avalia o setor em que não pode confiar na pessoa, né? Eu acho isso, assim, muito radical, né? Eu acho isso muito radical, muito definitivo, né? Porque as pessoas, elas passam por períodos de transição, né? Transição, então elas não são a mesma, né? Como eu falei, elas não são a mesma o tempo todo, né? Como eu falei, tem mudança de humor, mudança de hábitos, mudança de temperamento, mudança de gênio. Todo dia as pessoas estão mudando porque acontecem circunstâncias que influenciam, né, os fatores emocionais, psicológicos e temperamental nelas. Todo dia as pessoas estão mudando. Então, se eu lido com uma pessoa essa semana que tem esse arquétipo do rato, semana que vem eu abro o jogo para perguntar de novo sobre a pessoa e sai o arquétipo do lírio, você vê, olha a diferença, né? Numa semana ela estava mais estressada, né? Mais estressada, mais avarenta, né? Fazendo as coisas mais no sapatinho, escondidinho. E na outra semana ela já está mais transparente, não tá fazendo tudo assim, as caras, mudou completamente da água para o vinho, porque aqui você vê que ela já não está mais estressada, tem uma profunda sensação de bem-estar, provavelmente porque conseguiu resolver alguma coisa aqui para se aliviar desse estresse, né? Se aliviar dessa situação. Você vê, as pessoas vão mudando. Então você tem que você deve estar acompanhando, né, essas mudanças, né, nesses arquétipos, nessas pessoas, né? É importante você estar acompanhando, porque você ficar com uma tiragem, né, para definir se você deve ou não confiar numa pessoa e manter aquilo ali radicalmente, definitivamente, pro ano todo, pro semestre todo, só porque saiu aquilo ali, isso aí é uma ignorância, né? É o que eu estava explicando no vídeo anterior. É isso que eu estava explicando, porque e eu expliquei em detalhes. Estou voltando a explicar hoje porque estou justificando o ponto de vista da minha conclusão com as explicações muito claras e objetivas que eu dei. Por quê? Porque tudo está sempre mudando, influenciando, interferindo no comportamento, nos sentimentos e nas emoções das pessoas. Consequentemente, elas vão passar a agir e reagir em relação a você de outra forma também, né? Porque elas vão acompanhando essas mudanças. Então é importante você não bater o martelo assim definitivamente em relação àquilo ali. É importante não bater o martelo definitivamente, eu não aconselho a fazer isso, exatamente por causa do que eu já expliquei, né? Por causa dessas mudanças. Então, quem estiver interessado em fazer mais perguntas, né? Eu vou respondendo com calma sábado e domingo, quando eu tiver mais tempo. Vocês podem escrever para agenda de consultas baralhocigano@gmail.com, tá? Podem escrever que eu vou respondendo. E bom, tem aí um pessoal que também me escreve, né? Um pessoal que faz bonequinho, que faz fake, né? E eu acho até engraçado, são nomes assim tão estranhos, Higino, Maria Medusa, são nomes assim tão estranhos. Você, vou falar assim de uma forma mais direta, você que é profissional, que é oraculista, também joga, né?
tem assim uma posição na qual você não quer se expor muito, pode fazer também o seu bonequinho e mandar pra mim, tá? Como os outros estão fazendo. Faz o seu bonequinho, coloca lá um nome assim fictício, engraçadinho. Pode enviar sua pergunta pra mim, porque nesse ponto eu sou muito democrática e eu respondo todo mundo, tá? Eu não faço distinção de pessoas, não. Não faço distinção de pessoas, respondo até a concorrência, respondo todo mundo, tá? Pode fazer o seu bonequinho também, coloca o seu nome lá, que eu não vou colocar meu óculos 3D, tá? Pode enviar sua pergunta. Eu sou bem democrática nesse ponto.